século XXI, racismo estrutural ainda é muito forte no Brasil. Exemplo disso são algumas expressões com termos pejorativos, desrespeitosos e que não saem da boca do povo. Você aí certamente já ouviu alguma dessas expressões. Feito nas coxas, cabelo ruim, negra de traços finos ou serviço de preto? Então vamos às explicações. Cabelo ruim se refere ao cabelo afro, com o intuito de contestar a beleza dos fios. Quando a gente quer demonstrar algo positivo, a gente associa o branco. Por exemplo, cabelos bons sempre foram sido tratados como cabelos lisos. Negra de traços finos, usada para dizer que alguém de pele negra possui aspectos físicos que mais se assemelham a um modelo imposto, por exemplo, pela indústria da moda internacional. Negra dos traços finos, essa é uma expressão que eu ouvi várias vezes na minha vida, sempre me incomodou. Serviço de preto, outro termo pejorativo e desrespeitoso, que se refere ao trabalho braçal pesado e que costumava ser exigido em excesso durante a escravidão. Uma situação complexa, um paradoxo que sempre acontece comigo é ser identificado em alguns lugares públicos como uma pessoa que possivelmente trabalha naquele lugar, mesmo não estando vestido com um uniforme característico da empresa. E não se engane, muita gente acha que expressões assim não passam de simples brincadeira. Só que não, são ofensivas. São falas que buscam desqualificar uma pessoa por causa da cor da pele. E no mês que se comemora o Dia da Consciência Negra, combater o racismo que ainda está impregnado na sociedade não é tarefa fácil. O racismo de algumas expressões que são naturalizadas na nossa sociedade, que as pessoas reproduzem muitas vezes inconscientemente, mas que elas trazem consigo uma carga simbólica e uma carga de preconceito, de discriminação muito grande. Então é muito importante que a gente entenda que essas expressões trazem sim um conteúdo muito racista e que a gente não repita. Nesse mês da consciência negra, e não só nesse mês, porque essa é uma luta que acompanha a gente por toda uma vida, é a gente se fortalecer nas imagens, nas mensagens, em todo o legado que o povo negro deixou aqui no Brasil. Corrigir essas expressões, usar expressões muitas vezes ditas como politicamente corretas, é também assumir a diversidade racial no Brasil e permitir que a população negra possa se afirmar sua identidade, afirmar sua cor, afirmar sua origem. Boa tarde para você, JL no ar. Olha, a gente segue falando sobre o Dia da Consciência Negra. Tenho certeza que você se viu aí nesses exemplos que a Mônica mostrou pra gente, né? Muitas vezes a gente fala todos os dias várias coisas, não é? E acha que elas são normais, não é? Então a gente precisa sim, todos os dias se policiar e prestar atenção no que a gente fala, tá bom? Porque só quem passa é que sabe, não é? Só quem tem a pele escura, a pele negra, que passou por uma situação dessa, é que sabe exatamente como se sente. Porque a gente que é branco, né? Eu nunca passei por uma situação dessa. Então, assim, a gente imagina o que um negro passa. Mas a gente não pode falar muita coisa, porque eu nunca sofri isso, não é? Mas a gente pode, assim, se juntar e lutar todos os dias para que esse tipo de discriminação, de racismo, não aconteça. Diminua e pare de acontecer. Bora dar uma olhada aqui, olha, nos crimes, né, nos dados dos crimes de injúria racial nos últimos anos. Aqui, os dados da Secretaria de Segurança do DF mostram que 2019 foi o ano com maior número de casos em 4 anos. Olha aí. Volta lá para mim, diretora. Volta lá para mim naquela primeira arte, ó. Tá vendo aí? Casos de injúria racial no DF, 2016, 2017, 2018, 2019, você vai ver aí que foi o ano com o maior número de casos. E olha, em apenas 2 cidades do DF houve redução nesses crimes. Quais são essas cidades? Essas cidades aí houve aumento, na verdade, né? Ceilândia, aumento aí... Não foi aumento não, gente. Reduziu, não foi isso? Reduziu. Ceilândia e Taguatinga a gente teve redução. Olha aí os números para você. E agora sim, eu vou mostrar as cidades onde teve aumento. Não, pode botar lá para mim o outro, pode colocar que eu vou mostrar as cidades onde aumentou. Que, se eu não me engano, tem Plano Piloto,
e também paranual. Os dados, gente, de 2020, eles ainda não estão fechados, tá bom? Mas para comentar os casos mais recentes e dar um panorama atualizado sobre esse assunto, a gente convidou a chefe da Delegacia de Crimes Raciais aqui no DF, doutora Ângela Maria. Boa tarde, doutora. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Local. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dos números de 2020 e falasse também para quem está em casa qual é a diferença entre racismo e injúria racial. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, a gente ainda tem dados, né, para não comemorar tanto, né? Mas esse ano a gente também teve 356 ocorrências de injúria racial, sendo que 42 delas foram registradas na DECRIM. Tivemos também 17 casos de discriminação racial e 10 delas foram registradas também na DECRIM. A diferença entre o racismo e a injúria racial é que o racismo, vários crimes da lei do racismo, ele tem como vítima toda a comunidade negra em si. E a injúria racial são ofensas que elas são dirigidas a uma pessoa específica. A pena é a mesma, de reclusão de 1 ano a 3 anos, e o que muda são os procedimentos. Na injúria racial, depende da representação da vítima, também é suscetível de fiança, e nos crimes de racismo, da lei do racismo, a ação é pública e incondicionada, não depende, porque não tem vítima específica. Então, assim que a autoridade policial toma conhecimento do fato, ela tem por obrigação de agir, e também é insuscetível de fiança e é imprescritível. Como é que faz para a pessoa ter provas? Assim, o que é importante, né? Ela sofreu algum tipo ou de racismo ou de injúria racial. Qual é a prova importante? O que ela faz? O que ela junta para, de fato, essa pessoa que fez isso, para que essa pessoa seja punida? Então, as provas, elas são todos os meios de prova que a pessoa puder ter, né? São vídeos, fotos, a fala de uma testemunha que presenciou o fato, se for o crime virtual, que seja feito o print da tela, o endereço lá de onde foi dessa rede social, qual foi o perfil. Então, tudo isso é importante para que seja apresentado na polícia. Mas isso não é a única condição para que seja feito o registro, porque nem sempre a vítima ela teve condição de pegar ou de ter os meios de prova naquele momento, porque ela está sendo vítima de um crime. Então, ela procura a delegacia, daí a importância da denúncia. Se foi numa rua, se foi numa loja, com certeza, na investigação, a polícia irá a esses locais e também fará o levantamento das provas, porque um dos papéis da polícia é justamente também levantar as provas e demonstrar que a fala dessa vítima condiz ou não com a realidade dos fatos. Delegada, essa denúncia, as pessoas podem fazer na DECRIM, mas elas podem fazer também pela internet, não podem? Com certeza. Nós temos a DECRIM, que funciona de meio-dia às 19, que fica no complexo da Polícia Civil, aqui ao lado do Parque da Cidade, de segunda a sexta-feira. Também temos todas as delegacias do DF, as delegacias que estão localizadas nas cidades satélites, que funcionam em regime de plantão e tem uma seção especializada no combate aos crimes que envolvam as vulnerabilidades. E também podem ser feitas a denúncia tanto pelo WhatsApp, pela delegacia eletrônica, quanto também temos o canal do Disque Denúncia Anônimo, que é o 197, onde toda a sociedade pode e deve se comprometer no combate ao racismo, fazendo a denúncia de um crime que tenha presenciado. Ok, obrigada, viu, delegada? Muito obrigada pelas suas informações aqui. Tenha um bom dia.